יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך Shalom. O profeta Abacuque diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. É interessante quando a gente começa aqui a ler a profecia de Abacuque. Nos primeiros capítulos ele está revoltado com a situação dos seus dias. Ele está vendo a violência, ele está vendo a injustiça. Ele até fala para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me faz ver essas coisas? Isso aqui é um dilema dos profetas, né? Por que o Senhor nos faz ver algumas coisas que a maioria não está vendo? E ele estava nessas queixas diante do Senhor. E aí no capítulo 2 ele sobe na sua torre de vigia e ele começa a esperar uma resposta de Deus. Ele vai ali para que Deus possa responder às suas queixas, às suas reclamações. E o Senhor fala com ele, o Senhor dá uma visão, fala para que ele escreva aquela visão, para que todos que passem possam ver a visão. E aqui no capítulo 3, o profeta Abacuque entendeu a profecia. E isso eu quero falar, quando ele entende a profecia. Porque quando o Senhor fala com ele não só falou de coisas negativas, porque Deus realmente ia liberar a sua ira por causa dos pecados, mas ele também mostra para Abacuque que a terra ia ser cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quando o profeta Abacuque vê e entende a profecia, ele começa a clamar, ele começa a orar e dizer: Deus, aviva a tua obra. Sabe por quê? Porque Deus começou uma obra e Ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia do Senhor Jesus. Sabe o que é? Sabe, existem momentos na história em que Deus, Ele se move de uma maneira poderosa. E Ele faz acelerar os processos, Ele faz acelerar aquilo que parece que está parado. E esses momentos, esses tempos, esses eventos, podemos dizer, proféticos que Deus faz, é o que nós chamamos de avivamento. Avivamento é quando Deus começa a fazer que a obra dele nessa terra comece a acelerar, que a obra dele, os propósitos de Deus comecem a se manifestar naquele tempo e naquela época. Isso é avivamento. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem um pensamento de avivamento, mas o que nós entendemos por avivamento na palavra avivamento não é uma igreja cheia. Avivamento não é quando nós estamos vendo o mover do Espírito Santo. Avivamento é quando os processos, quando os propósitos de Deus começam a se cumprir na terra. Como há um avanço dos propósitos de Deus na terra, então nós estamos vendo avivamento. E uma coisa que é interessante em avivamento, que os avivamentos sempre acontecem no meio de grandes crises. Se você vai estudar a história dos avivamentos, você vai ver que é exatamente assim. E assim era nos dias de Abacuque. Havia uma grande crise. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor revelou uma palavra. Deus deu uma profecia. E quando Deus dá uma palavra, então isso liberou um clamor. E é isso que eu quero falar nessa manhã. E isso fez o profeta Abacuque aclamar para Deus: faça outra vez, faça agora, execute os teus planos na nossa geração, realiza de novo, ó Deus, na minha geração, faz outra vez. Então há épocas em que o que está escrito na profecia se torna manifesto na terra de maneira evidente. Isso que é avivamento, é isso que nós precisamos clamar e precisamos de um despertar. E é nesse momento que Deus precisa despertar quem? Corações. Deus precisa despertar locais, regiões, pessoas, igrejas. E existem características, existe
um padrão que Deus faz, e eu quero falar isso e mostrar nas Escrituras. Existe um padrão de como que Deus faz para que a obra dele seja acelerada em uma geração. Como que a obra de Deus pode ser avivada em uma geração e num tempo específico? Essa é a pergunta. Como que Deus aviva a sua obra? Será que existe uma maneira? Será que existe um padrão que Deus faz isso? E eu quero mostrar isso nas Escrituras. Eu quero falar de despertar. Há um despertar, primeiro, para a profecia, para a palavra. Um segundo despertar, há um despertar para a oração e para a ação profética. Porque essas duas coisas vão liberar um terceiro despertar, o despertar do cumprimento profético. Se nós queremos ver no nosso tempo, na nossa época, Deus fazer algo, Deus manifestar e cumprir aquilo que Ele falou em Sua palavra, nós precisamos ser despertados primeiro para a profecia, para a palavra de Deus. E isso tem que nos levar ao quê? A um despertar da ação. Né? Nós precisamos nos movimentar naquilo que Deus está falando, através de oração e de ação. E isso vai liberar o cumprimento profético. Quando uma profecia bíblica encontra orações e ações proféticas, há um romper espiritual que manifesta o avanço e o plano de Deus. O que precisa acontecer nos nossos dias é a palavra de Deus, as profecias estão só esperando para que elas possam se manifestar. Elas estão aí esperando para que elas possam romper. Esperando quem? Esperando alguém que primeiro entenda, compreenda e depois comece a clamar e a orar para que aquilo que já está nos céus possa se manifestar na terra. Então eu quero falar desses 3 despertares. O primeiro despertar é o despertar da palavra, da profecia. E que é uma profecia? Eu quero trazer aqui uma definição de profecia. A profecia é uma informação que recebemos de antemão do que Deus fará no futuro, para que possamos estar preparados, tanto para as crises, erros e pecados, e também para a restauração e avivamento. Deus ele libera palavras, Deus libera profecia. Para quê? Para que possamos estar preparados. Deus já revelou de antemão o que ia acontecer. A W. Tozer fala no livro dele, eu acho isso interessante, ele fala, os cristãos deveriam ser as últimas pessoas a ficar histéricas em meio à crise, porque elas recebem de antemão aquilo que Deus falou que ia acontecer. Então nós não podemos estar desesperados ou confusos no meio das crises, no meio dos abalos. Deus falou na sua palavra que haveriam escândalos, que haveria pessoas que iriam se apostatar da fé, que haveria um aumento da iniquidade nos últimos dias. Todas essas coisas não devem nos surpreender. Por quê? Porque já foram escritas e de antemão nós já sabemos. Então por que a gente fica muitas vezes desesperado? Porque muitas vezes a gente fica chocado com a iniquidade do mundo. Como Abacuque estava só reclamando e dizendo: Deus, o Senhor não está vendo a violência, a injustiça? E por que o Senhor me mostra essas coisas? Então muitas vezes nós precisamos, como Abacuque, entender a profecia, entender a palavra. Para quê? Para que possamos responder de maneira correta. Então Deus ele faz isso, Ele não apenas vai mostrar. A profecia ela tem esse padrão. Deus vai revelar de antemão o que vai acontecer, tanto de erros, de pecados, como também da restauração e avivamento. Deus está falando o que Ele vai fazer. E para que isso acontece? E esse é o poder, do profético. Esse é o poder de nós entendermos através das profecias e do mover profético. Porque Deus ele revela o conflito para nos dar o quê? Um plano para que possamos resolver e sair vitoriosos. O objetivo é porque Deus nos deu a sua palavra. O objetivo é porque Deus nos deu o livro de Apocalipse. É para que possamos de antemão saber o que acontecer. E não só isso, Ele revela o conflito para nos dar também planos, para nos dar também revelação do que nós vamos fazer.
Então Deus quer tirar de nós o medo do futuro. Porque não é para ter medo, porque Deus está dando para nós direções, planos, revelação, para que nós possamos sair vitoriosos no meio das crises e no meio de tudo que vai acontecer. E esse padrão está nas Escrituras. Antes do homem pecar, antes do homem cair, Deus já havia providenciado a restauração. Deus já tinha havido providenciado a salvação. Nós fomos perdoados antes de pecar. Porque Deus diz lá na tua palavra, Apocalipse 13:8, fomos perdoados, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, antes de ele cair, Deus já tinha providenciado a salvação. Deus já tinha nos perdoado antes de nós pecarmos. Esse é um padrão da profecia. Esse é um padrão de nós entendemos pela palavra o que Deus está fazendo. Por isso que a cruz é a maior profecia onde nós devemos encontrar o nosso lugar. Por isso que nós precisamos compreender as Escrituras. Por isso que toda a maldição que nós vemos hoje na terra, toda a escravidão, toda a opressão satânica, tudo isso vai ser quebrado, e está sendo quebrado por quê? Através do plano profético, através daquilo que Deus escreveu de antemão. Todas essas coisas que nós estamos vendo hoje, toda a injustiça que nós cantamos aqui, tudo isso já foi quebrado pela revelação profética. Deus já disse de antemão o que vai acontecer. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos posicionar em fé e começar a clamar. Então, primeira coisa, se nós não entendemos o que Deus está falando, nós não vamos posicionar. Por isso, meus amados, quando nós entendemos isso, nós vamos começar a olhar para a palavra de Deus, para as profecias, e vamos entender que a restauração de Israel, a salvação do povo judeu no fim dos tempos é uma profecia. A vinda do Messias como Salvador, como aquele que morreu na cruz, como aquele que ressuscitou e aquele que vai voltar um dia, é uma profecia. A purificação da igreja no meio da tribulação nos últimos dias é uma profecia. A restauração da terra no milênio é uma profecia. A vinda do Rei justo para acabar com toda a injustiça e restaurar todas as coisas é uma profecia. 1 Tessalonicenses fala o seguinte: não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias. Muitas vezes a gente pega nesse contexto apenas de igreja e do dom profético que é manifestado na igreja. Porém, a maior profecia que nós temos é a palavra escrita. Essa é a profecia mais segura. Essa é a profecia que nós temos que nos apegar. E a palavra diz que aquele que despreza a profecia, ele apaga o Espírito. Se você quer estar aceso, se nós queremos como igreja estar queimando, nós precisamos dar valor às profecias. Desprezar as profecias apaga o Espírito, mas valorizá-las vai fazer o quê? Vai avivar a obra de Deus no meio dos tempos. Se nós queremos que Deus avive a sua obra, nós precisamos dar valor àquilo que Ele falou. Então, dar relevância às profecias estabelece o cenário onde Deus pode romper e pode se manifestar. Como que Deus vai se manifestar? Como que Deus vai se manifestar? Como que Deus vai avivar a sua obra no meio dos anos, nessa geração? Através de um povo, através de uma igreja que está olhando para a sua palavra, para aquilo que Ele disse, está se posicionando para clamar. Aquele que está olhando para a profecia está agindo através de oração e através de uma ação profética naquilo que Deus falou. E eu quero hoje falar a respeito do profeta Daniel, porque o profeta Daniel ele vai mostrar esse padrão para nós. Existe um padrão de como Deus vai romper avivamento. Existe um padrão como que Deus vai avivar a sua obra. Jesus disse lá em Mateus 24:15 que o profeta Daniel, que a profecia de Daniel é uma das profecias mais importantes das Escrituras. Ele diz assim: quem lê, entenda. Leia e entenda o profeta Daniel e você vai compreender os fins dos tempos. E mais do que compreender apenas as dinâmicas como que vão acontecer antes da volta de Cristo,
O profeta Daniel também nos ensina um padrão de como nós devemos viver. Ele vai falar de pessoas que não vão comer dos manjares do rei. Ele vai falar de pessoas que não vão comer da comida da Babilônia, que não vão beber do vinho da Babilônia. Ele fala a respeito de jovens que não vão se prostrar diante dos ídolos dessa era. Fala a respeito daqueles que mesmo no meio da fornalha, do fogo, da perseguição, vão se manter leais a Deus. Mesmo aqueles que são lançados em covas de leões vão se manter fiéis a Deus. Fala também a respeito de pessoas que vão usar os seus dons para revelar mistérios, para revelar aquilo que ainda muitos não compreendem. Deus vai levantar sábios. E também fala de reis e poderosos que vão se prostrar diante de Deus através do testemunho de pessoas e de seguidores simples de Jesus. Tudo isso está no livro de Daniel. Nós precisamos compreender. Mas algo que eu amo em Daniel é que nos dias dele houve um despertar. Nos dias de Daniel houve o avivar da obra de Deus. E como isso aconteceu? O profeta Daniel, estudando as profecias, lendo o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias havia profetizado 70 anos antes que Deus ia livrar o povo do cativeiro. E aí o profeta Daniel leu a profecia de Jeremias e entendeu qual que é o padrão de Deus de avivar a sua obra. Eu queria que você abrisse comigo em Jeremias 29, do 10 em diante. E nós vamos ver o padrão, como que Deus vai avivar a obra nos nossos dias, assim como Ele avivou a obra dele nos dias de Daniel. Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O que nós temos aqui, amados, nós temos uma profecia. Deus falou através da boca de Jeremias, e isso aqui é muito tremendo, porque Jeremias estava profetizando a respeito de que Deus iria levar o povo para a Babilônia. Lembra que eu falei no começo do padrão de Deus? Deus não revela apenas a crise, mas Ele revela a solução. Ele estava falando para Jeremias que o povo ia ser, por causa dos seus pecados, porque o povo não estava guardando a lei, porque o povo não guardava mais os sábados, o povo ia ser levado para o cativeiro. Mas Deus também falou a maneira como Ele ia tirar o povo do cativeiro. Então é isso que nós estamos vendo. Nos dias de Jeremias, Deus falou: eu vou levar para o cativeiro, mas eu mesmo vou trazê-los de volta. E essa era a profecia. Pois ele diz assim: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E então, sempre tem um então na Bíblia, eu amo isso. E então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus agora revela para eles o que eles precisavam fazer. A oração e a ação profética, que ia trazer o quê? O cumprimento da profecia. Continuando aqui: e eu serei o quê? Achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O cumprimento profético. Então você tem uma profecia, e a profecia precisa encontrar alguém, precisa encontrar um Daniel, alguém que fala: peraí, o Senhor falou, o que eu preciso fazer? Ele leu a profecia do profeta Jeremias e entendeu. Daniel tinha nessa época mais ou menos uns 80 anos.
Com 80 anos de idade, ele ainda buscava uma resposta bíblica para a situação da sua nação, pela situação que eles estavam passando. O profeta Daniel estava com o coração dele falando: Deus, essa situação vai continuar até quando? Até quando nós vamos continuar em cativo? Até quando nós vamos continuar, Deus, em cativeiro na Babilônia? Já tinham se passado, amados, 68 anos, quando Daniel entendeu pelas profecias. Então ele entendeu, falta apenas 2 anos para que a palavra do profeta Jeremias se cumpra. E sabe o que ele vai fazer? Ele encontrou a profecia, ele encontrou a palavra. Vamos comigo lá em Daniel capítulo 9, versículo 1. Ele entendeu a palavra, ele entendeu a profecia. Mas ele não ia parar, não é somente entender a profecia, a palavra. Precisa haver uma resposta e uma ação. Porque a palavra estava dizendo, ele vai fazer quando? Quando me invocares, quando vocês me buscarem de todo o coração. E olha o que acontece, Daniel 9:1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que o Senhor falara ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Sabe, isso me emociona, irmão. Porque aquele homem, aquele velhinho, 80 anos, ele não desistiu da sua nação. Ele não desistiu dos planos de Deus. Ele estava ali buscando, ele estava estudando. Nós precisamos ser avivados na palavra, nas escrituras, nas profecias, amados. Ele não desistiu daquilo que Deus tinha para a nação dele. E ele entendeu e começou a clamar. Por isso nós não podemos fazer parte do plano de Deus se as profecias não forem abertas para nós. Deus precisa trazer a palavra. Se não conseguimos conectar o que está acontecendo na terra com as profecias, não poderemos avançar seu plano. Deus precisa despertar essa igreja, Deus precisa despertar a nossa geração para as escrituras. Sabe por quê? Porque senão vamos continuar com Abacuque no capítulo 1, só nos queixando, só reclamando, só dizendo: ah, Deus, por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor está me mostrando tanta coisa errada? Se Deus não nos revelar pela sua palavra o que nós precisamos fazer, e as profecias estão aí, irmãos, nós estamos vivendo em dias que muitas profecias vão se cumprir. Nós temos uma palavra aqui, e nós precisamos o quê? Nos posicionar, ação profética. E esse é um padrão que está nas escrituras. Como que Jesus fez isso também com os discípulos? Eu amo essa palavra, os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali decepcionados, eles estavam ali com seus corações já se esfriando, eles estavam ali no caminho perdidos. E aí aparece Jesus. Mas olha que interessante, Jesus não chega diante deles, porque eles estão ali, Jesus encontra eles no caminho, começa a andar junto com eles, e eles começam a contar tudo o que tinha acontecido. Você não ficou sabendo, né? Não sabiam que era o Jesus, que aconteceu em Jerusalém, e tal, e tal, e tal. Jesus poderia simplesmente dizer: o que vocês estão falando? Sou eu. Mas sabe o que Jesus faz? Ele abre as escrituras para eles, porque essa é a maneira de Deus despertar. Essa é a maneira que Deus nos desperta, quando Ele abre a sua palavra a nós. E olha que diz as escrituras em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, declarou-lhes em todas as escrituras o que disseram sobre ele. Depois ali, no versículo 31, 32 de Lucas 24. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram,
e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E depois ali no verso 44 diz assim: depois lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Nós precisamos, amados, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que Deus abra as Escrituras para nós, para que a palavra dele comece a queimar nos nossos corações. Essa é a maneira que Deus vai fazer nossos corações queimar. Quando nós encontramos a profecia, nosso coração queima, e isso vai gerar em nós uma intercessão. Precisamos estudar as profecias até que os nossos corações queimem e a intercessão seja ativada. Não é somente queimar, nós cantamos muito sobre isso. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar. Mas que precisa ser ativado com o fogo de Deus em nós é a intercessão, é o clamor, é a busca. Senão apenas é um fogo de palha. É um fogo que acaba na reunião. Deus quer um fogo que queime no nosso coração, que ative em nós a intercessão e a oração, que nos posicione diante de palavras que Deus tem falado, diante das profecias que estão diante de nós para se cumprir nessa geração. Deus quer que a gente se posicione e que o nosso coração queime e que ative em nós oração, que ative em nós intercessão e clamor. Precisamos interceder até que os nossos corações sejam despertados para a ação, para que possamos colaborar com o plano de Deus na nossa geração. Até quando eu vou orar? Até que Deus cumpra. Até que a gente comece a ver os planos de Deus sendo despertados na nossa geração. Até que a gente comece a ver aquilo que Deus falou se cumprindo na nossa geração. Deus está esperando por nós. Então, a primeira coisa que Deus quer despertar em nós é o despertar da palavra, da profecia. Deus está nos dando palavras de antemão, para que a gente possa pegar nessas palavras, para que a gente possa, que o nosso coração comece a queimar por essas palavras. E aí vem o segundo despertar, que é o despertar para a oração e o despertar para a ação profética. É uma definição aqui de oração profética. A oração profética é quando clamamos nas profecias que foram proferidas com a convicção de que veremos o cumprimento que Deus estabeleceu. Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus quer que a gente ore. Mas não é somente uma petição, né? Não é somente pedir. Mas é essa oração, a oração profética. É essa oração onde nós estamos compreendendo. Muitas vezes a gente somente está pedindo coisas para Deus, né? E uma figura aqui que eu posso usar é como que fosse alguém com uma metralhadora na mão. A petição é alguém que está atirando para todo lado. Pode acertar uma coisa ou outra, mas quando nós temos uma palavra profética, é como fosse um atirador de elite, um sniper. Ele sabe, ele está mirando no lugar certo. Nós precisamos disso. Isso é uma oração profética, isso é uma oração direcionada. Nós temos uma palavra, nós temos uma direção, Deus está nos dando e nós começamos a orar e a clamar. E vamos clamar até que aconteça. Foi isso que Daniel fez, a oração de Daniel sobre as profecias, ela trouxe a resposta de Deus. Foi isso que aconteceu com Daniel. Enquanto Daniel começou a orar, Deus começou a mover e a despertar aquilo que Ele ia fazer nos dias de Daniel. E isso fica para nós como um modelo, como Deus quer fazer nos nossos tempos. Daniel 9, 20, 22 diz assim: enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante do Senhor, da face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando,
Na oração, Gabriel, o homem que havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Enquanto ele estava orando, o Senhor estava movendo. O Senhor começou a despertar. E há algo que é incrível aqui, porque não apenas havia a profecia de Jeremias, mas havia uma profecia também de Isaías 200 anos antes. Isaías havia profetizado 200 anos antes que Deus iria levantar um rei persa que seria usado para a restauração de Israel à sua terra. Eu queria ler essa profecia com você em Isaías 44, 26, 28. Para a gente entender como que isso é poderoso, irmãos. Quando nós entendemos o que Deus está falando e quando nós começamos a agir diante de uma palavra de Deus. Olha que Deus disse a Isaías: sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro a previsão dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E eu levantarei as suas ruínas, que digo ao abismo, seca-te, e secarei os teus rios, que digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. E ele dirá sobre Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Essa daqui é uma das profecias mais poderosas da palavra que foram realizadas. Imagine que Deus está falando com Isaías 200 anos antes, a respeito de Ciro. Ciro foi aquele que derrotou o Império da Babilônia. Ciro foi aquele que Deus levantou nos dias de Daniel. Ciro aqui, nos dias de Isaías, não havia nem nascido e Deus já estava falando a respeito dele e do nome dele. Cara, isso é impressionante. A Bíblia é verdade, irmãos. Existe algo mais impressionante do que isso? Deus usar um homem 200 anos antes falando a respeito de um homem que nem nasceu. Então existia essa profecia de Jeremias, existia essa profecia de Isaías, esperando por alguém que pudesse clamar. E esse alguém foi Daniel. E sabe o que aconteceu? Abra comigo em Esdras 1, a partir do versículo 1. Aleluia. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Daniel está lá no seu lugar de oração. Ele pegou a profecia de Jeremias. Ele sabia da profecia de Isaías. Ele estava no seu lugar de oração, clamando Deus, buscando Deus com todo o seu coração, clamando para que Deus respondesse e avivasse a obra dele nos seus dias. E sabe o que Deus começou a fazer? Começou a despertar. Deus despertou o coração desse Ciro. Deus já tinha falado a respeito dele e despertou ele. Deus está, se nós começarmos a clamar diante da palavra, Deus vai começar a despertar. Despertar pessoas que nós nem sabemos. Vai despertar pessoas que a gente nem imagina que Deus quer usar nos nossos dias. Ciro era um pagão. Ciro era um rei persa. E Deus usou ele para que os planos de Deus pudessem avançar nos dias de Daniel. A obra de Deus, ela precisa avançar nos nossos dias. Mas ela não vai avançar se nós não clamarmos, se nós não buscarmos de todo o coração. Porque quando as profecias escritas encontram uma geração que ora diante da sua presença com compreensão, Deus desperta reis, Deus desperta lugares específicos, Deus desperta homens e mulheres, Deus desperta jovens, para que Ele cumpra aquilo que Ele está falando.
Isso é poderoso demais, irmãos. Enquanto eu meditava isso na semana, eu falei, Deus, isso é poderoso. O profeta Daniel falou isso no dia, nós precisamos de um despertar. Nós estamos cantando isso na segunda, desperta, levanta, aviva a tua igreja. Se Deus está levantando esse clamor, é o que Ele quer fazer. Ele já está fazendo isso na terra, mas Ele quer que a gente faça parte desse despertar. E esse é um padrão de Deus, amados. Eu quero mostrar só mais um. Deus fez isso com Daniel, e Deus também fez isso com Simeão. E aqui eu parto para o final. Lucas 2, 25 e 23. O mesmo padrão que Deus fez com Daniel, nos dias de Daniel, Deus fez também com Simeão. Diz assim: eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem, justo e piedoso, estava esperando a consolação de Israel. Ele estava esperando para que se cumprisse a profecia. Ele estava esperando, e esperar é uma ação. Ele estava esperando, ele estava orando, clamando, e o Espírito Santo estava sobre ele, e isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele não veria a morte antes de ver o ungido do Senhor. É uma profecia. E o que aconteceu? E movido pelo Espírito, veio ao templo, uma ação profética. Eu tenho falado isso, repetido, e vou continuar repetindo. Se nós não tivermos ação, não adianta ter palavra. O que vai mover a palavra é a ação. A palavra está aqui, pronta para ser cumprida. Simeão tinha a palavra, ele estava esperando a consolação, ele estava clamando a Deus, mas ele também foi para o templo. Ele estava no lugar onde Deus poderia responder e cumprir aquilo que ele tinha falado. Por isso que eu vou continuar dizendo, irmãos. Parece que é uma repetição, mas a identidade da igreja é ser casa de oração. A reunião mais importante da igreja é a reunião de oração. Mas é incrível. Eu estava em outro ministério, não aqui, e a mesma coisa. A reunião de oração, como diz Leonardo Ravenhill, é como a Cinderela, é a mais desprezada de todas. Ninguém liga para a reunião de oração. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer estar no ministério de oração, todo mundo quer fazer algo que parece que é importante, mas a oração, ela é desprezada. E você quer saber como é que é verdade? Na segunda-feira aqui nós tínhamos nem 10 pessoas. Não adianta ter uma palavra profética se não há um povo que responde essa palavra. Se não há uma igreja que está disposta, como Simeão e como Daniel, buscar de todo o coração para que isso se cumpra. Nós temos uma palavra aqui que Deus liberou para esse ano. Muitas das coisas que Deus falou que Ele vai fazer esse ano, não adianta chegar no final do ano, mas Deus não fez, mas você não buscou. E não é só buscar, é buscar de todo o coração. É buscar intencionalmente Deus. Deus, nós estamos aqui com todo o coração. Até quando nós temos que clamar? Até que Ele cumpra. Até quando nós temos que orar? Até que Ele faça aquilo que Ele falou. Então nós temos uma profecia. O que está precisando para que haja um cumprimento daquilo que Deus falou é uma ação. É nos posicionarmos em oração. É a gente valorizar esse lugar. Porque todos os avivamentos da história só aconteceram quando pessoas se posicionaram no lugar de oração. Todos os avivamentos. Eu não conheço nenhum avivamento que não houve muita oração. Não existe. Não existe nenhum romper espiritual sem que haja muita oração. Muita intenção daqueles que estão orando, diante de palavras, diante de promessas, clamando com jejuns, com choros, intensamente a Deus, com corações inflamados. Se nós queremos ver um romper de Deus, se nós queremos um avivamento, como o apóstolo ministrou algumas semanas sobre isso, que nós precisamos um derramar do Espírito Santo, sem
que haja uma intenção real de buscarmos a Deus de todo o coração, esquece, podemos até tirar aquela placa lá de trás. Eu quero falar com dureza, irmãos, não é para que isso mexa com a gente. Eu estou dentro disso também, estou fora. Nós precisamos realmente de ação profética. Isso é ser profético. Nós estamos aqui falando aqui na quarta-feira, existe muita gente aí brincando com o profético, falando um monte de baboseira e tem multidões correndo atrás e achando que isso é profético. Não tem nada de profético nisso. Profético é um povo que entende, compreende a palavra e começa a corresponder a essa palavra, primeiramente orando, até que Deus faça, até que Deus cumpra. A compreensão da palavra profética, mais orações e ação em resposta a essas profecias é igual a cumprimento. Entendeu? Se nós compreendemos a profecia, a palavra, nós começamos a clamar diante dessa palavra, cumprimento profético. Aconteceu com Daniel, aconteceu com Simeão. Eu nem terminei de ler ali. Simeão, ele pega a promessa nos braços. E ele fala: Deus, agora o Senhor pode levar o teu servo. Porque ele segurou aquilo que ele tanto esperava, aquilo que ele tanto clamou, aquilo que ele tanto chorou. Ele não desistiu e ele pegou nos braços a promessa. E ele falou: agora o Senhor pode levar o teu servo, porque eu vi o cumprimento. Assim como Daniel aos 80 anos continuou clamando, assim como Simeão clamou até o resto da vida dele, mas Deus não deixou esses homens frustrados. Ele cumpriu, ele foi fiel àqueles que foram fiel a ele. E se Deus nos achar fiel aqui, clamando por palavras que Deus está nos dando, pelas profecias que Deus já liberou, que estão nas Escrituras, nós não vamos ser envergonhados, irmãos. Nós vamos ser como esse Simeão. Nós vamos ver o cumprimento daquilo que Deus falou. Deus quer despertar. Deus quer despertar. Isso aconteceu nos dias de Daniel. Deus avivou a obra dele. Aleluia. Deus fez isso através de Isaías e Jeremias. Antes do exílio estavam profetizando. Depois Deus fez com Daniel e Ezequiel. Durante o exílio estavam profetizando. E após o exílio, Deus começou a fazer através de Zacarias e Ageu. E sabe o que aconteceu? Deus começou a despertar. Deus começou a despertar. Despertou Ciro, despertou Zorobabel, despertou Josué, despertou Neemias, despertou Esdras, despertou Esther, para que aquilo que Deus estava falando começasse a se cumprir naquela geração. Deus quer fazer isso conosco hoje, meus irmãos. Ele precisa encontrar Daniel hoje aqui. Ele precisa encontrar Simeão hoje aqui. Pessoas que dizem: Deus, o Senhor tem palavra. Nós vamos clamar, nós vamos orar. E eu quero acabar aqui em Ageu, para que Deus possa despertar. Ageu 1, a partir do versículo 13. Se Deus fez nos dias de Daniel, se Deus fez com Simeão, Deus vai fazer nos nossos dias. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, por ordem do Senhor, dizendo: eu estou com você, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todos os demais do povo, e eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Quando há uma palavra, quando há uma profecia e há um povo que começa a clamar, Deus começa a despertar pessoas. Eu creio que Deus vai despertar pessoas aqui. Existem pessoas chaves nesse lugar onde Deus vai usar para um despertar do mover do Espírito Santo.
Você está aí no seu lugar, não espere que você vai ser um espectador daquilo que Deus vai fazer. Você vai ser talvez um dos protagonistas daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Deus está esperando por você, por mim, por todos nós que nos posicionemos como Deus fez naqueles dias. Comecemos a clamar por aquilo que Deus já tem nos dado, por aquilo que Deus tem falado. Deus possa despertar hoje as nossas vidas, pelas palavras que o Senhor tem liberado, pelas profecias, para que possamos nos posicionar em clamor, em ação profética, para que possamos viver o cumprimento daquilo que Deus falou. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Levante suas mãos. Começa a dizer ao Senhor: Deus, nós queremos ser despertados nessa manhã. Despertados pela palavra profética. Despertados para a profecia. Nós queremos, ó Pai, levar a sério o que o Senhor está falando. Nós queremos, ó Deus, ser aquelas pessoas que vão estudar, que vão se colocar diante da palavra como o Senhor Daniel se colocou. Daniel estava buscando uma resposta para os seus dias. Ele não encontrou no jornal. Ele não encontrou em nenhum podcast. Ele encontrou nas Escrituras a resposta. Nós possamos, ó Deus, como Daniel, buscar intencionalmente a palavra, buscar, estudar a palavra, Senhor, intensamente buscando as respostas do Senhor para essa geração, para este lugar. Senhor, e aquilo que o Senhor já tem falado conosco, possamos nos posicionar em ação, em oração, Deus. Oh Pai, desperta também, Senhor, a tua igreja para orar. Desperta a tua igreja para a oração. Senhor, que possamos, ó Deus, ó Senhor, ser despertados, que a reunião de oração comece a estar cheia. Senhor, não apenas por bronca, por convite, mas o Espírito movendo, como a tua palavra disse, que o Espírito despertou o coração do povo, o Espírito despertou o coração dos líderes. Desperta, Senhor, o espírito dos líderes deste lugar, dos ministros deste lugar. Desperta o coração dos intercessores, dos adoradores, dos músicos, dos dançarinos deste lugar, Deus. Dos diáconos, ó Senhor, de cada um que está aqui. Desperta o espírito para que possamos buscar de todo o coração, para que as palavras que o Senhor tem nos dado, pela palavra, Senhor, a profecia mais segura que são as Escrituras, nós possamos estar clamando e orando para que possamos ver, cumprir, Deus, aquilo que o Senhor falou. Em nome de Jesus, Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Faça que o teu plano, Deus, faça, Senhor, que os teus propósitos sejam acelerados e aumentados, Senhor, nos nossos dias. Faça, Deus, que possamos ver, Pai, o cumprimento daquilo que o Senhor falou. Deus, isso gera em nós fé, isso gera em nós, Senhor, ó Pai, um coração inflamado pelos planos e propósitos do Senhor, ó Deus, para clamarmos, mas também para agirmos, Senhor. Vem sobre nós esta manhã, Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós esta manhã e nos desperta. Desperta o Espírito, Senhor. Desperta o coração. Faz queimar no coração, Deus. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, faz queimar o nosso coração. A partir, Senhor, no momento que o Senhor começa a compartilhar a Tua palavra. Senhor, ó Deus, eu oro para que possamos estar, Senhor, ó Pai, esta semana, Senhor, nos próximos meses, a abrir as Escrituras e se encontrar com palavras que comecem a queimar no nosso coração e que isso gere em nós, Pai, mais oração, gere em nós mais clamor, porque nós estamos diante de profecias que vão se cumprir. O Senhor disse a respeito de Israel, que o Senhor vai salvar, Senhor, Israel, que o Senhor vai, Senhor, trazendo um avivamento para aquela terra. Isso é uma profecia e nós queremos orar até ver o cumprimento, até ver pessoas nesse lugar sendo enviadas para Israel, para serem aqueles que vão cooperar com o avivamento. Apóstolo, o Senhor vai te usar em Israel ainda. Há uma profecia, há uma palavra, e você faz parte disso.
Deus vai avivar a obra dele nos nossos dias. Deus vai avivar a obra dele nos nossos dias. Ele está esperando apenas aqueles que vão clamar para que isso seja cumprido. O Senhor falou sobre o derramar do Espírito Santo. O Senhor tem falado que Ele vai derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Nós cantamos isso. Isso é uma profecia. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos serão profetas. Os nossos jovens serão nazireus. Essa é uma profecia. E nós queremos clamar e orar para que se cumpra. O Senhor tem falado que Ele vai levantar mensageiros, arautos, que vão pregar, que vão levar o Evangelho até os confins da terra. E esse Evangelho do Reino será pregado para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Essa é uma profecia. Deus vai levantar mensageiros. Deus vai levantar homens e mulheres desse lugar. Deus vai levantar missionários que vão para outras nações. Há uma profecia. Nós precisamos clamar para que isso aconteça. Nós precisamos ser inflamados em nossos corações para clamar até que se cumpra aquilo que Deus falou. Nós queremos ser parte daquilo que Deus está fazendo. Recebe no teu coração, recebe no teu espírito. Seja avivado o teu coração nesta manhã. Lembre das profecias, lembre das palavras. E a maior profecia que nós estamos diante de nós é que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele vai reinar fisicamente de Jerusalém. Essa é a maior profecia. É por isso que nós cantamos Maranata. É por isso que nós cantamos tanto a respeito da vinda de Jesus. Já perguntaram para o pastor Daniel, por que você canta tanto a respeito da vinda? Porque esse é o clamor do Espírito. Essa é uma profecia que nós estamos clamando. O Espírito e a noiva dizem vem, porque nós não estamos cantando a respeito de uma ilusão, nós estamos cantando a respeito de uma realidade. Jesus vai voltar, e é por isso que nós clamamos, e é por isso que nós vamos continuar clamando. Recebe no teu coração e no teu espírito. Seja avivado o teu coração nessa manhã. Queime o teu coração nesta manhã.